Fala pessoal, tudo bem? Na última aula a gente aprendeu a fazer essa página de contato e nessa aula aqui eu quero focar na parte do responsivo, né, na responsividade desse site, que é adaptar esse site para outros dispositivos. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas interessantes para ajudar a gente nessa tarefa. Primeiramente aqui no site estou no navegador Google Chrome, isso dá para ser feito em outros navegadores também, mas só para vocês saberem em qual navegador eu estou para vocês notarem se tem alguma diferença. Eu vou clicar em qualquer parte da minha página, vou clicar com direito e vou escolher essa opção inspecionar aqui no navegador. Isso vai abrir essa janelinha aqui. Isso funciona em todos os navegadores que nem eu falei. Todos eles vão ter um recurso que vai servir para a gente visualizar esse nosso site em outros dispositivos. Aqui é representado por este ícone aqui, ó, tá? Eu vou clicar nele uma vez. Aqui nessa parte de cima, vocês podem ver que tem essa barra cinza, né? Essa barra cinza serve para a gente rapidamente trocar de tamanho do dispositivo. Então, por exemplo, se eu passar aqui o mouse no meio, ele vai falar Mobile S. Isso quer dizer que é o menor dispositivo que a gente tem, o menor celular, tá? Se vocês forem um pouquinho mais para a direita, vocês vão ver que ele vai ficar o M e o L. Isso quer dizer que são dispositivos, né, celular ainda, né, mobile ou mobile, e vocês vão ver que tem um limite aqui. Depois disso, a gente vai chegar no tablet, e mais para frente nós temos o laptop, e maior ainda, nós temos o laptop grande, e finalmente as telas maiores. Beleza, por que isso aqui é importante, tá? Eu prefiro usar esses recursos em vez dessa opção aqui, que tem alguns dispositivos que a gente pode cadastrar, inclusive, porque fica muito mais fácil da gente ver o nosso site em outras resoluções. Então eu vou voltar aqui para a menor resolução, façam isso no computador de vocês também. Da menor resolução que a gente tem, ó, você vê que é 320 de largura, o nosso site fica mais ou menos assim. Então o que vocês têm que entender? Isso aqui é uma visualização que está limitando o tamanho da nossa janela, que é basicamente como funciona o nosso celular, por exemplo. E olha só como o nosso site fica no celular. Ele está aparentemente ok. Mas veja que não consigo enxergar, por exemplo, o logo do site, nem os itens do menu. E todos os títulos, na verdade, estão meio pequenos. Por quê? Quando o nosso site não é responsivo, ele faz isso. Ele acessa o site e diminui ele para caber na tela. Só que fazendo isso faz com que a gente não consiga enxergar nada no site. Então o conceito de responsividade tem a ver com adaptar esse nosso site que não está adaptado no momento para essa visualização menor. Então não é simplesmente fazer as coisas ficarem pequenas, e sim reorganizar para que elas caibam na tela, mas a gente ainda tem que apelar por legibilidade e facilidade de uso. Vejam que a qualquer momento eu posso desligar o visualizador de dispositivos, então a qualquer momento a gente pode verificar como fica nas duas versões, tudo bem? Então eu vou deixar habilitado, tá? E vou voltar para o meu código. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nesse nosso HTML é falar para ele não fazer esse comportamento que a gente viu ali. Esse comportamento que eu quero dizer de simplesmente pegar nosso site e diminuir ele, empacotar ele para caber naquele espaço. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele continue com o mesmo tamanho, só que com menos janela. Mais ou menos isso aqui, ó. Como se ele tivesse só apenas com menos espaço. Como que a gente faz isso? Dentro do HTML, eu vou aqui no head, só notem que eu estou na index.html, ok? Aqui dentro do nosso HTML, a gente vai criar no head uma nova tag, que nós já conhecemos na verdade, que é o meta. O meta é uma tag genérica, né, do head, que serve para dar informações sobre a página para o navegador. A informação que a gente quer, ela precisa desse atributo name, tá? Para falar qual é a propriedade que a gente quer aplicar nessa página, e o que a gente vai aprender se chama viewport. Tá? Viewport é a nossa janela, né? Seria a nossa área útil ali do site. Então eu preciso passar agora um outro atributo chamado content, e esse atributo vai servir para falar como que a minha viewport deve se comportar quando acessar esse site. Então eu vou colocar alguns parâmetros aqui e vou explicar cada um deles, tá? Todos esses parâmetros vão ser dentro dessas aspas, tá? Só tem essas aspas aqui e vão ser separados por vírgula. São vários parâmetros aqui. O parâmetro inicial que a gente quer é falar para o nosso navegador, que é o Chrome, por exemplo, quando a gente entra naquela navegação, vocês veem que ele automaticamente já deixa tudo pequeno, tá? A mesma coisa acontece no celular. Primeira coisa, eu vou deixar User Scalable, faz com que eu desabilite a opção do usuário, né, que está acessando o site, é ficar dando zoom no site, que é isso que está acontecendo lá, ele está dando um zoom out, por isso que eu estou conseguindo ver o site pequeno daquele jeito. Vou colocar uma vírgula aqui, e agora eu vou colocar mais uma opção aqui, que é qual é a escala que esse site deve entrar. Escala significa zoom, né? Então eu vou falar que a escala inicial é 1.
que é 100%, né? Vou colocar mais uma vírgula e vou colocar agora a propriedade que a gente até já viu pelo CSS, que é o width, que é largura. Então eu vou falar que a viewport que o site deve ser visto é da largura do dispositivo. Então eu tenho que escrever isso aqui, ó, device -width. Beleza. Falando todo esse monte de coisa faz com que o meu usuário não consiga dar zoom no meu site, ele veja sempre o site em 100% de zoom, e a largura da janela vai ser sempre a largura do dispositivo. Então, se o dispositivo for maior ou menor, isso também vai alterar. Vou salvar o arquivo, e agora eu vou dar um F5 aqui na minha página, e vou clicar no visualizador de dispositivos. Veja como se comporta bem diferente agora. O site não deu um zoom automático. Basicamente só reduziu o tamanho da minha janela. Esse é o primeiro passo para fazer um site responsive. Vamos dar uma olhada como é que o nosso site ficou então. Aparentemente não tem nada muito esquisito fora essas matérias aqui. Você pode ver que as matérias agora elas precisam que a gente dê um scroll para os lados, tá? Uma outra coisa bacana, eu não sei se vocês repararam que o meu mouse virou uma bolinha. Isso aqui representa o nosso dedo, né? Então, como eu estou no visualizador de dispositivos, o mouse agora se comporta bem parecido como seria o touch de um dispositivo móvel, né? Então eu posso clicar e arrastar, né? Mais ou menos como a gente faria no celular ou num tablet. Mas enfim, aqui ó, se eu for para o lado, vocês vão ver que a minha matéria está passando do espaço. Eu estou criando uma rolagem horizontal. Fazer o site scrollar para baixo ou para cima, isso é o normal. Isso acontece inclusive na versão desktop. Só que na versão celular e na versão tablet, isso é muito ruim para navegação. Então, o primeiro passo, assim que a gente coloca a meta viewport no site, é visualizar coisas que quebram o nosso layout para a direita ou para a esquerda, né? Que é esse caso aqui. Fica muito fácil no nosso site, como ele não tem muita coisa, fica muito fácil da gente perceber que são realmente as matérias que estão estragando tudo. E aí vem a questão, por que elas estão estragando tudo? Por que elas estão maiores que o resto? O grande vilão normalmente que cria essa rolagem horizontal é coisas com largura fixa. Então, ou imagens, ou então objetos que a gente deu a propriedade width, que é o caso das matérias. E eu vou mostrar um macete aqui bem interessante para vocês usarem, isso inclusive pode ser usado sem o visualizador de dispositivos, tá? Que é um inspetor de elementos. Lembra que a gente abriu essa janela inspecionando um item, agora vocês vão entender o que isso significa. Se eu clicar nessa caixa branca aqui, ó, que vocês veem que é ela que está caindo para fora, se eu clicar com o direito nela e dar um inspecionar, vocês vão ver que ele vai encontrar aqui do lado, né? Ele vai encontrar o article que eu selecionei, vai deixar marcado aqui, se eu passo o mouse em cima a gente consegue ver ele, certo? E aqui embaixo ele vai mostrar quais são as classes CSS, quais são as propriedades CSS que estão sendo aplicadas para esse elemento. Por exemplo, se eu desabilitar o background color, que está marcando aqui, ó, ele vai tirar a cor do fundo. Se eu tirar o padding, então cada uma dessas coisas que eu coloquei no CSS, ele vai marcar aqui no arquivo que a gente está usando, ó, estilo CSS, e marcar qual é a linha, esse 44 aqui no meu caso é a linha, e ainda eu consigo desabilitar temporariamente, só nessa visualização, não no meu arquivo, essas propriedades que eu já tinha aplicado. Inclusive eu posso alterar, mudar o cor por aqui mesmo, mudar o padding, etc. Eu quero que vocês reparem, na verdade, nesse cara aqui, ó, que é a largura. A largura de 600 pixels aqui é o que está forçando essa matéria a ficar maior do que o espaço do meu site. Lembra que quando a gente passa o mouse aqui em cima, ó, a gente vê que essa resolução que a gente está vendo é 320 pixels. E a minha matéria tem 600 pixels, ou seja, muito maior. É exatamente o que a gente está enxergando aqui, ó. O correto seria essa largura ser exatamente a largura do dispositivo. Só que eu tenho múltiplos dispositivos celular, então não dá para eu deixar uma largura fixa aqui. Eu vou ensinar um jeito bem fácil da gente resolver isso. Vamos primeiro na nossa linha 44, ou a linha que estiver aparecendo aqui para vocês, tá? No nosso CSS. Aqui na linha 44, então agora a gente encontrou a classe matéria, certo? O class matéria. E a propriedade que está nos causando problema aqui. Eu vou mudar essa propriedade largura por uma outra propriedade parecida, que é a max width. O max width é igual a largura, só que significa largura máxima. Se o meu article tiver espaço suficiente, ele vai ficar com 600 pixels. Caso ele não tenha espaço, ele não tenha 600 pixels para caber, então ele vai ficar do tamanho do que está em volta. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer. Vou dar um Ctrl R aqui. Ótimo. Percebam que agora o article diminuiu de tamanho. E percebam que eu não consigo mais rolar para a direita, porque isso resolveu o nosso problema. O article não quer mais sair do espaço.
Se eu aumentar a resolução do meu site, vocês vão ver que o article vai aumentar sempre sozinho. Mas quando eu chegar, por exemplo, no laptop, onde eu tenho espaço suficiente, ou no tablet, vocês vão ver que agora ele vai ficar travado naqueles mesmos 600 pixels que a gente tinha dado antes. Ou seja, essa propriedade aqui salvou a nossa pele. E ao mesmo tempo não estragou o nosso site para outras resoluções, tá? Não é sempre que isso aqui vai resolver, mas nesse nosso caso, né, essa variação da largura, né, ou largura máxima, já resolve o nosso problema. Não tem muito mais o que eu fazer aqui para resolver o site para o celular, mas o processo de responsividade é mais ou menos esse. Eu vejo o meu site em vários dispositivos diferentes, e avalio o que eu consigo fazer primeiro, né? O que eu consigo fazer, o que eu consigo resolver de uma maneira rápida, algo que funcione para todas as resoluções. Ótimo. Como o meu site não rola mais para a direita, eu venho agora para o segundo problema que eu normalmente prefiro resolver. Eu vejo se tem alguma coisa que está esquisita. Aqui no topo, eu estou vendo que está meio estranho, né? O meu logo aqui, por exemplo, né? Site do Marcos, ele quebrou em 2 linhas, porque ele não tem mais espaço suficiente para ficar aqui do lado desses itens aqui. Então, uma coisa fácil que eu posso resolver é, se eu clicar aqui com o direito no site do Marcos e dar um inspecionar, vocês vão ver aqui que ele está sendo chamado topo A para afetar esses elementos aqui. Eu posso criar uma propriedade que não tinha aqui antes, só para a gente visualizar e depois a gente conserta no nosso CSS. Olha que interessante, se eu clicar depois do ponto e vírgula aqui, eu crio uma propriedade nova que não existia ainda. Eu vou chamar font size, que a gente já conhece, dá um tab. Ele vai jogar para depois dos 2 pontos, e agora eu posso colocar um valor. Então, eu vou colocar, por exemplo, 18px. 18px, na verdade, é o tamanho que já estava, mesmo a gente não colocando, que é o tamanho padrão do Chrome para textos mesmo. Se eu apertar para baixo, né, a seta para baixo do teclado, eu consigo diminuir esse valor. Então, tá vendo que de 18 foi para 17. Então, eu vou diminuindo até esses itens aqui caberem, né? Então, vocês viram que ele coube agora, tá? Então, eu não vou fazer uma coisa tão pequena assim, certo? Então, eu acho que 13 pixels, acho que para mim, né, no meu caso, já é suficiente. Ótimo, isso aqui vai resolver o meu problema. E aí o que eu posso fazer? Eu vou ali no meu arquivo estilo CSS, na linha onde está marcando aqui, no meu caso a linha 18, e vou acrescentar essa propriedade igual eu vi ali. Por que eu tenho que acrescentar? Aquilo ali não vai mexer no meu CSS direto, isso aqui é só uma visualização. Se eu dou um F5, ele vai atualizar tudo e vai perder isso que eu tinha colocado. Então vamos voltar no nosso CSS e resolver isso antes. Ó, linha 18, vou acrescentar aqui então font size 13px. Se eu der um Ctrl R, vocês vão ver que agora ele está gravado o font size 13 pixels, certo? E aí se eu for nas outras resoluções, vocês vão ver que isso vai acontecer nelas também, certo? Mas isso a gente já resolve daqui a pouco. Por enquanto, isso aqui resolveu o nosso menu. Agora, outra coisa que eu particularmente estou achando estranho é que os títulos estão grandes demais aqui para o celular. Então eu vou clicar com o direito aqui em cima desses títulos, por exemplo, e isso vai marcar o H1 aqui que estava responsável por esses títulos. Aqui está a class matéria H1 na linha 55 e o font size que tinha nele era 30. Eu vou diminuir aos poucos aqui até ficar um tamanho que eu acho que tá bom. Eu acho que 20 pixels tá bom. Então vou fazer a mesma coisa. Vou lá na linha 55 e vou lá mexer no 20 pixels. Ctrl R aqui para atualizar. Então agora todos os meus títulos estão com 20 pixels em vez de 30. Mas, como você já deve ter percebido, se eu voltar para outras resoluções maiores, como tablet, né, laptop, desktop, vocês vão ver que agora o meu logo, né, o meu menu ficou com um texto um pouquinho pequeno demais e os meus títulos também ficaram muito pequenos para essas resoluções maiores. Mas fiquem tranquilos que isso é super fácil de resolver. A única coisa que a gente tem que lembrar sempre é o que eu alterei e aonde. Isso é mega importante. Então são 2 coisas que eu não estou satisfeito nessas versões maiores. Os itens do menu e os títulos das matérias. Apenas isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora no CSS como que a gente faz chamadas específicas para resoluções diferentes. Então, o que eu fiz até agora, entenda que é o perfeito para o celular, certo? Então o celular está ótimo, pelo menos ao meu ver aqui. Você pode fazer quantas alterações você achar necessário. Mas eu quero que os itens do menu fiquem no tamanho maior quando eu estiver no tablet para cima. Os títulos da matéria, mesma coisa. Fiquem numa resolução maior. Então eu vou voltar aqui no meu CSS, vou lá embaixo no final do meu CSS, eu vou acrescentar uma arroba e vou escrever media, abrir parênteses, e vou escrever min width, que é a largura mínima, 768. Da onde eu tirei esse 768?
Lembra que eu falei que é a partir do tablet, né? Quando a gente clica aqui na versão tablet, vocês podem ver que ali no meio ele marca 768. Essa resolução é o que a gente chama de breakpoint, é o momento que o meu site deixa de ser celular e vira tablet, tá? Então, o meu breakpoint 768 é o que eu vou me guiar para que eu passe essas propriedades diferentes. Então, por isso que eu estou colocando 768. Então, a partir do tablet, eu vou abrir as chaves, tá? Parece até uma chamada CSS, mas é um pouco diferente. Imagina que eu vou colocar coisas dentro dessas chaves, igual a gente estava colocando antes, com class, etc. Só que vão valer apenas para resoluções maiores do que 768. Lembra que a primeira coisa que a gente alterou era isso aqui? Que a gente mudou aqui e colocou font size 13 no topo A? Então eu vou copiar isso aqui, certo? Vou copiar essa chamada que a gente tinha alterado e vou colar ela aqui. Ótimo. Eu não quero alterar a cor, então eu vou tirar daqui, porque a cor já foi dada lá em cima. Eu também não quero alterar essa linha, porque também já foi dada lá em cima. A única coisa que eu quero alterar é o font size. Então por isso que eu vou deixar só ele aqui. Eu não quero 13 pixels para resoluções de 768 para cima. Eu quero 18. Vou dar um Ctrl S e vou atualizar a página. Ótimo. Olha só o que aconteceu, certo? Agora o nosso site está um pouquinho melhor na versão 768. E olha só que legal. Se eu voltar para a resolução menor, olha só que os textos ficaram menor, certo? Então, essas informações só vão valer a partir do 768. E tudo que tiver para cima. Então eu vou fazer a mesma lógica aqui nos títulos. Se você não lembra aonde estava, ó, vou dar uma inspecionar no título. Então isso aqui já me ajuda bastante. Ó, a matéria H1 é o responsável por mexer na font size. Lembra que era 30 e eu mudei para 20? Então eu vou copiar essa matéria, pode ser por aqui também. Eu clico aqui, copio, venho aqui, depois das chaves do topo A. Lembre que ainda dentro dessas chaves aqui, ó, certo? Do Media. E vou colocar aqui font size 30 pixels, que é a fonte que eu quero para resoluções maiores do que 768. Vou atualizar a página. Olha só, meus títulos voltaram a ficar grandes. Posso agora ver que todas as resoluções maiores aqui que o tablet estão com os títulos maiores. Mas se eu voltar para as versões de celular, o título encolhe de novo. Então imagina que as possibilidades disso, eu posso fazer isso com todas as coisas do meu HTML aqui. Eu posso mudar o tamanho das fontes, o tamanho das imagens, posso mudar a cor de fundo, posso mudar um monte de coisa. Isso basicamente é um site responsivo, um site que se adapta a novas resoluções. Ótimo. Então eu vou considerar que a minha página inicial está pronta. Só uma coisa para acertar. Percebam que o nosso menu aqui ele ficou um pouquinho desalinhado, né? Você pode ver que o meu logo ficou um pouquinho para cima dos itens do menu. Isso é porque são itens separados. Mas isso é super fácil de resolver. E nem é uma coisa que eu preciso colocar aqui embaixo. É só subir um pouquinho, mais ou menos aqui, ó. Essa class navegação, ela tinha dado display flex para fazer com que eles ficassem um do lado do outro. Só que uma vantagem do flex também é que eu consigo alinhar os elementos e centralizar eles se eu quiser. No caso, eles não estão centralizados. Então eu vou adicionar um item chamado Align Items Center. E vou atualizar a página. Percebam que agora ficou tudo certinho alinhado. Isso a gente não via nas resoluções maiores por causa do tamanho da fonte. Como a gente diminuiu, ficou mais óbvio que eles estavam deslocados. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos na página de contato que a gente fez e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Agora vocês entendem o que eu estava falando antes. Isso é o nosso site quando ele não é responsivo. Ele diminui inteiro para caber naquela tela. Fica horrível. Então vamos lá. Primeiro passo, de novo, vamos fazer a mesma coisa agora na página de contato. E vai ser muito mais fácil, vocês vão ver. Vou abrir a página de contato HTML e vocês já vão ver que o meu head aqui está faltando o meta com a viewport, certo? Que a gente colocou no head do HTML. Vamos aqui na index e pegar aquele meta que a gente tinha escrito, certo? Vou na página de contato, vou criar uma linha nova aqui e vou colar aquele meta. Vamos ver o que vai acontecer se eu der um atualizar aqui na página. Olha só, já ficou tudo como estava na tela inicial ainda na home. Ótimo, então esse é o primeiro passo para resolver, isso a gente já aprendeu. Agora a gente tenta resolver o problema do scroll horizontal, né? Esse scroll para os lados. Então a gente tenta identificar que elemento que está querendo sair do espaço da minha tela. Claramente a gente consegue ver que é essa caixa branca aqui do formulário. Então eu vou clicar com direito na caixa branca, dar um inspecionar. Vamos tentar identificar se ela está com uma largura e logicamente ela está.
E é o mesmo problema que tinha na matéria. Então eu vou lá na linha da classe contato que está aqui, 101, e vou colocar max width, certo? Igual a gente fez na matéria. Vamos voltar aqui. Olha só, agora nada mais vai para os lados. Eu posso ver como é que ficou a minha página. Aparentemente, para mim, pelo menos, está ok. Só mais um ajuste que eu não tinha feito na aula passada. Eu não tinha mudado o texto embaixo do título de contato. Vou aqui no HTML e vou mudar apenas esse textinho aqui. Vou mudar para esse texto aqui, tá? Alertando que os campos com asteriscos são obrigatórios. Isso vai trazer para mais um item aqui que vai melhorar o nosso contato, tá? Aproveitando, né, que a gente já resolveu a parte do responsivo, tá? Vamos melhorar mais um item de usabilidade aqui. Primeiro que meus campos não estão ainda com os asteriscos, eu vou colocar na frente dos campos, dos textos dos campos, o asterisco, onde eu acho que precisa ser obrigatório, tá? O assunto eu vou deixar aberto, mas o nome, e-mail e mensagem eu vou deixar com asterisco na frente. Isso é só para ficar mais fácil do usuário identificar quais são os itens que são obrigatórios. Quando eu envio um formulário, ele não faz nada. Né? Vocês podem ver que ele não vai fazer nada. Ele vai atualizar a página, né? Tanto que vocês viram que ela dá uma piscada aqui. Isso é muito ruim, porque quando eu enviar um formulário, eu preciso verificar se os campos estão preenchidos corretamente, pelo menos o mínimo. Então eu vou ensinar vocês a fazer isso. Nos elementos input, tá? Select ou text area, nós podemos acrescentar uma propriedade, né, que a gente chama, que vai fazer com que esses campos fiquem obrigatórios. Apenas colocar um asterisco no texto não vai resolver. Então eu vou direto no campo, vou dar um espaço antes de fechar o sinal de maior, como se fosse colocar um atributo. Só que o atributo, ele sempre tem o igual e as aspas, né? Que nem a gente já aprendeu. O que a gente vai aprender agora é uma propriedade. Ela não tem nada disso, é só escrever um texto mesmo. E eu vou escrever um texto chamado required. Vou salvar, vou dar um F5 na página e vou tentar enviar o formulário. Percebam que agora apareceu uma mensagenzinha, ó, preencha este campo. Então o formulário não vai conseguir ser enviado, vocês vão ver que a página não atualiza. E sempre ele vai ficar avisando o que eu preciso fazer nesse campo, tá? Isso é uma validação muito simples. Na verdade, a gente faz algumas validações mais complexas por JavaScript, né? Quando são coisas mais específicas, como CPF, por exemplo. Mas isso é o mínimo que a gente coloca, pelo menos, com HTML puro. Vou fazer a mesma coisa no campo de e-mail. Vou atualizar a página. Então, ele vai avisar o meu campo. Se eu preencher o campo nome e tentar enviar de novo, ele vai agora reclamar que o e-mail não está preenchido. Se eu tentar preencher o e-mail de qualquer jeito, ele vai falar que eu preciso ter um arroba, certo? Alguma coisa com ponto, senão ele não vai deixar eu enviar o formulário. O assunto eu não deixei obrigatório, mas eu poderia no select se eu quisesse colocar required também, tá? E na mensagem, que é um text area, então perceba que não tanto faz aonde eu coloco, se é no final ou se é no começo, mas eu tenho que colocar na entrada do elemento, né? No caso do text area, que abre e fecha, eu vou colocar required nele também. Então vamos lá, vamos testar. Ó, perceba que a mensagem também ele valida antes de enviar. E aí vem a segunda dúvida aqui, que muitas de vocês devem ter nesse momento. Para onde vai esse formulário quando eu envio? Na verdade, ele não vai para lugar nenhum. O HTML não consegue, infelizmente, enviar formulário, gente. Na verdade, o que o HTML consegue fazer é simplesmente criar essa interface, validar os campos e direcionar para um script que vai realmente processar o formulário. Mas o HTML não tem a capacidade de enviar esse formulário sozinho. Todo elemento form, ele também tem um atributo chamado action. Dentro desse atributo, a gente colocaria uma URL de um script externo, um outro arquivo, né, que pode ser feito em PHP, por exemplo, em outras linguagens de programação back-end. Lembra que a gente está fazendo front-end, né? Então, essas linguagens back-end vão processar o que a gente enviar nesses formulários e vão enviar o e-mail. Mas o HTML em si só, gente, infelizmente não consegue enviar. Isso é um trabalho para o programador back-end, que é um outro cara, beleza? Vamos seguir a nossa vida aqui com o nosso HTML do jeito que está mesmo. Então é isso, gente. Finalizando aqui essa minha série de básico de introdução ao HTML e CSS, já dá para vocês construírem bastante coisa. Lógico que a gente fez um site inventando o layout, né? Normalmente quando a gente for fazer um site a gente não vai fazer ele direto no código, a gente vai ter um layout de referência e tudo mais, mas isso aqui já dá uma base para vocês conseguirem construir bastante coisa. Vocês viram as propriedades básicas, as propriedades que são mais usadas, tem mais um monte de coisa nova para aprender, gente, tem muita coisa mesmo. Qualquer dúvida é só deixar um comentário que eu respondo para vocês. Então valeu por assistirem, até a próxima e valeu!